Deus quer que você viva a sua vontade. E nisso, Ele deu-se a si mesmo. Pessoal, como é que vocês estão? Bom, quero compartilhar com vocês uma mensagem muito rápida acerca disso, em que o Senhor quer que nós vivamos a sua vontade. Tem um verso que eu queria compartilhar com vocês, que diz assim, no livro de 1 de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Bom, num contexto geral, nós percebemos que Cristo sofreu para que nós vivamos a vontade dele. E algo muito interessante é que nós, sem Cristo, continuaremos a viver a vida de acordo com os desejos da carne, desejos pecaminosos da carne. E isso nos leva a fazer a nossa vontade, nos leva a fazer a vontade própria. E essa vontade própria nos distancia de Deus. Porque essa vontade própria, na verdade, não é a vontade de Deus. A natureza caída não é algo que Deus quer que nós vivamos nisso. Mas, porque Ele nos amou e demonstrou seu amor na cruz, Ele sofreu para que você vivesse a vontade dele. E olha que diz algo muito interessante, diz que pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Ou seja, nesse versículo acaba enfatizando que Cristo sofreu e rompeu com o pecado. E o que isso também quer dizer é que se nós também termos essa mente de Cristo, podemos até sofrer, mas vamos romper com o pecado. E o que seria romper com o pecado? Seria não vivermos para agradar a nós mesmos. Não vivermos para agradar o mundo, mas vivermos para agradar o Deus que fez de ser. Porque Cristo sofreu por conta disso. Porque na obediência a Deus, não para agradar a si mesmo. Por isso que ele dizia que a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E não foi para agradar assim, nem para agradar o mundo, mas para glorificar a Deus, para fazer a vontade de Deus. E nisso ele rompeu com o pecado. Então esse romper com o pecado está nesse sentido que você não está a viver para glorificar a si, não está a viver para glorificar o mundo, mas para glorificar a Deus. Mas a questão é que Cristo sofreu para que você vivesse essa vontade de Deus. Essa vontade de Deus. E bom, talvez nós já tivemos cometido várias coisas, já tivemos nos afastado de Deus, talvez conhecemos a Deus, depois nos afastamos da sua presença, vivemos a nossa vontade, vivemos a vontade da carne. Mas, lembre-se, Cristo sofreu na cruz. Cristo sofreu na cruz por ti. Cristo sofreu na cruz para te trazer perto para Deus, para que você viva a vontade dele. Por isso que o versículo 2 diz assim: para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Ou seja, talvez você estava a viver uma vida e não conhecia Cristo. Talvez você estava a viver uma vida longe de Deus, uma vida distante, uma vida que você até se arrepende de ter vivido. Talvez que você tenha cometido tamanho erro, tamanho pecado. Você sente esse peso do pecado, você sente que alguma coisa está a faltar, existe vazio no seu coração, por mais que você tenha muitas coisas, pessoas ao redor, e você percebe que não, algo está a faltar, e que eu preciso me consertar com Deus. Então a palavra de Deus diz que esse sofrimento de Cristo foi para romper com o pecado. Ou seja, a única coisa que pode nos afastar de Deus é o pecado. Mas Cristo sofreu e rompeu com o pecado. Ou seja, até o pecado não tem domínio de te acusar se você estiver em Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. E nisso, porque ele rompeu o pecado, ele te chama e diz: para que não vivas mais de acordo com as paixões humanas,
para que não vivas segundo aquilo que você fazia antes, do mesmo modo que você vivia antes. Porque vamos ser sinceros, porque às vezes é escravizante, às vezes é penoso, às vezes é pesado você viver a vida longe de Deus. Mas ele diz, eu sofri por isso, rompi com o pecado, aquilo que nos afastava, rompi com o pecado, para que você viva a vontade de Deus. Então é isso que eu queria compartilhar com você, que coloque isso no seu coração, que Deus quer que você viva a sua vontade, e nisso Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar, morreu na cruz para que te desse essa liberdade, te desse essa salvação, te desse essa particularidade de você viver de acordo à vontade dEle. E só para terminar, quero compartilhar com vocês um versículo que, na verdade, fala daqueles que já receberam esse Cristo. Olha o que a palavra de Deus no mesmo livro de 1 de Pedro diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas alcançaram misericórdia. Ou seja, Ele vai te dar uma nova identidade. Identidade de povo, de filho, identidade de propriedade particular de Deus. E nisso você conseguirá viver a vontade de Deus nessa vida. E é isso. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Lembre-se, Deus quer que você viva a vontade dEle. Deus quer que você viva a vontade dEle. Deus abençoe. Peace. Jesus first, always. Peace.